Professor Queiroga, uma pergunta que não quer calar. Muitos falam sobre camada pré-sal, onde até gera muitas discussões em torno dos royalties, divisão dos royalties, da camada pré-sal. Explica pra gente o que é camada pré-sal. Bem, excelente pergunta, Rebeca, essa eu gostei, porque pré-sal hoje está na boca de todo mundo, pré-sal, desenvolvimento e tal. O que acontece? O modelo geológico antigo preconizava, indicava que as bacias costeiras brasileiras não tinham rochas reservatórios abaixo do pré-sal. Isto é, quando a bacia se desenvolveu, a bacia costeira se desenvolveu, essas bacias costeiras começam em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e vão até a Foz do Amazonas. Então você tem a bacia de Pelotas, a bacia de Santos, a bacia de Campos, Espírito Santo, Camamu, Almada, Cumuruxatiba, Bahia Sul, Sergipe Alagoas, Ceará Potiguar, Foz do Amazonas. Toda a costa brasileira é constituída de sedimentos. No modelo geológico inicial, nós tínhamos apenas, abaixo do sal, preconizava-se, idealizava-se que nós tínhamos apenas algumas poucas rochas geradoras e algumas areias, mas coisa sem grande volume, porque acreditava-se que os grandes reservatórios de petróleo estavam na camada depois do sal, pós-sal, porque a gente chama pós-sal, que foram depositadas depois do sal, que são as rochas carbonáticas que deram origem aos alguns campos de petróleo, como garupa, enxova, e as lentes de areias, que são os turbiditos, que dão origem aos grandes campos de petróleo, marlim, albacora, golfinho, estão associados a essas lentes de areia, todas elas na parte posterior. Então o modelo geológico não preconizava isso. Agora, respondendo, por que desenvolveu, o que é a camada pré-sal? Quando o petróleo chegou a $160 o barril, ele ficou muito atrativo. Quer dizer, o prêmio para uma descoberta ficou muito alto. Então, alguns geólogos idealizaram que poderia haver embaixo da camada de sal potenciais rochas geradoras. E aí seria um novo modelo geológico, também com uma quantidade significativa de rocha geradora, quer dizer, você teria o ideal, rocha geradora e rocha reservatório trapeado pelo sal, que o sal é um selo, que seria um modelo similar ao que nós temos na placa arábica. Foi feito então o primeiro furo Paraty. E esse furo, que foi um gasto de 240 milhões de dólares, um poço aqui na Bacia de Campos, você gasta o quê? 18, 20 milhões, esse custou 240. Um gasto altíssimo, né? E um poço aqui a gente fura em 3 meses, lá durou 15 meses, mas foi um grande sucesso. Mas vale a pena? Valeu a pena, minha querida, porque no Paraty já se demonstrou a presença enorme de uma quantidade de condensado, que é uma mistura de gás que vira óleo. Aí já é uma coisa técnica, que é gás numa temperatura de reservatório, que fica líquido em outra temperatura. Bem, mas o fato é que Paraty comprovou. Foi feito então o segundo furo, mais rápido, a menos custo, que foi o Tupi. E aí foi um sucesso total. Então, na verdade, realmente, nós estamos vivendo uma nova fronteira exploratória com o que a gente chama não camada de pré-sal, província do pré-sal, que começa ali no estado do Paraná e se estende até aqui o Rio de Janeiro. É uma grande área, com possibilidade de reservas de mais de 100 bilhões de barris. É como se nós estivéssemos em um Iraque no nosso litoral, né? Só que isso tem que ser comprovado pela broca. Por isso que eu digo para os nossos alunos e para os telespectadores que na indústria de petróleo não existe achismo, Rebeca. Esse negócio de eu acho, não existe. É só a broca dirá. Tá? Então os poços ainda estão em desenvolvimento, mas existe um
potencial possibilidade de nós termos aí jazidas da ordem de 100 e poucos bilhões de barris, o que vai ter que ser revista todo um processo, a estratégia naval, as leis, isso aí, todo esse contexto vai ter que ser revisto ao longo do tempo, o marco regulatório do pré-sal, né, para onde vai o dinheiro e tal, mas o fato é que realmente nós estamos vivendo um novo Eldorado na indústria de petróleo com possibilidade de crescimento extraordinário do setor, né? Professor Queiroga, agora para o nosso telespectador que está em casa, você como profundo conhecedor dessa área de petróleo, de empresas, qual a sua dica, o que você tem a dizer para o pessoal que está em casa, que quer ter sucesso na área do petróleo, nesse ramo, o que você deixa para eles? Você, para crescer, para ingressar, você tem que ter treinamento. E aí vocês podem, para aqueles que desejam atividades, podem procurar o Oeste Grupo, que é um dos nossos parceiros. Ali você tem uma gama de atividades que promove treinamento de qualidade. Então você deve procurar se qualificar. Tem que ser um super-homem, porque trabalhar em indústria de petróleo, você exige muito preparo físico, exige capacitação, exige comprometimento. É uma indústria que envolve muitos riscos, como nós vimos aí, e muitos investimentos. Então, é uma indústria diferenciada nesse ponto. E para minimizar exatamente isso, os riscos, você precisa se capacitar cada vez mais. Então, a recomendação, capacitação e força de vontade, querer crescer, é isso que a indústria de petróleo precisa. Mas é um sonho a se galgar, né? Desafio, e nós não somos brasileiros, nós não conseguimos a autossuficiência, nós estamos com a nova província exploratória, nós somos brasileiros, nós somos guerreiros, minha querida. E é por isso que nós estamos aqui. Eu poderia estar em casa, já estou aposentado, de pijama e de chinelo. Eu estou aqui com a bela jovem trazendo informações para vocês e vou continuar. Vai dando oportunidade, o professor Queiroga está lá, certo? Porque esse é o nosso desafio, o desafio de trazer capacitação para os jovens e para aquele profissional que já está no mercado ainda se qualificar um pouco mais. O programa Plataforma tem essa vertente, a vertente de levantar nossos queridos telespectadores para a realidade da indústria de petróleo. Muito obrigada, professor Queiroga, pela sua entrevista, e aproveitando, nós vamos chamar o intervalo. Nós voltamos já, não saia daí. Voltamos, e neste bloco você vai ficar por dentro das principais oportunidades no mercado de trabalho. Assista o quadro de vagas. As vagas ficam assim: encanador hidráulico, 5 vagas para o sexo masculino; encarregado operacional, 1 vaga para ambos os sexos; engenheiro civil, 1 vaga para o sexo masculino; estoquista, 6 vagas para o sexo masculino; faxineiro, 4 vagas para o sexo masculino; funileiro isolador, 2 vagas também para o sexo masculino; guincheiro, obra civil, 1 vaga também para o sexo masculino; inspetor de LP, PM, 3 vagas também para o sexo masculino; instalador, 2 vagas masculino; instrumentista ou técnico em instrumentação, 2 vagas também para o sexo masculino; laminador de fibra de vidro, 10 vagas para o sexo masculino; marceneiro, 15 vagas para o sexo masculino; mecânico automotivo, 10 vagas também para o sexo masculino; mecânico de máquinas pesadas, 2 vagas para o sexo masculino; montador de andaimes, 4 vagas para o sexo masculino; motorista, 20 vagas também para o sexo masculino; motorista operador de muque, 2 vagas para o sexo masculino; operador de guindaste, 1 vaga também para o sexo masculino; pedreiro, 50 vagas para o sexo masculino; pintor automotivo, 5 vagas também para o sexo masculino; técnico de segurança de trabalho, 2 vagas também para o sexo masculino; vigilante patrimonial, 28 vagas também para o sexo masculino. Os interessados devem se encaminhar à Rua Doutor Télio Barreto, número 28, no centro de Macaé, das 9 às 16 horas.